Beleza, vamos de aula de matemática com o tio Elean. O assunto da vez agora é intervalos reais. Vamos compreender, estudar, entender um pouco sobre intervalos reais, assunto que vai ser muito importante, que tem muita importância para o estudo de funções principalmente. Vamos lá então. Primeiramente entender o que na verdade são intervalos. Além dos subconjuntos do conjunto dos números reais, já estudados, outros de grande importância na matemática são aqueles definidos com desigualdades, chamados de intervalos reais. Pois bem, vamos inicialmente entender por que a grande importância desses subconjuntos representados através de intervalos. Vejam bem, se nós pedíssemos no conjunto dos números naturais, quais os números maiores do que 1 e menores do que 5? Facilmente você me diria 2, 3 e 4. Esse é o subconjunto do conjunto dos números naturais. Porém, se eu alterasse o conjunto dos números naturais e colocasse o conjunto dos números reais, você jamais conseguiria me dizer quais elementos pertencem a esse conjunto, porque nós temos uma infinidade de números aí. Ou seja, você não teria como apresentar cada um desses elementos, sendo então que você teria que apresentá-lo na forma de intervalos reais. Vamos então agora entender a forma de apresentação desses intervalos. Nós podemos apresentar os intervalos reais de três formas. Quais são as três formas? Entre colchetes, em notação matemática e geometricamente na reta. Quando eu falo em geometricamente, está subtendido na reta. Essas três formas nós apresentamos os intervalos reais. Vamos entender as características de cada uma dessas formas. Os intervalos, primeiramente, podem ser abertos ou fechados. Vamos identificar a característica de abertos ou fechados em cada uma das formas apresentadas. No colchete, quando o colchete está trancando o elemento, quando a parte está trancando o elemento, nós dizemos que o intervalo é fechado. Quando o colchete está soltando o elemento, deixando ele de fora, nós dizemos que o intervalo é aberto. Então, dessa forma, nós apresentamos o intervalo aberto e fechado na forma de colchete. Na notação matemática, a presença da igualdade é intervalo fechado. Quando não temos a igualdade, o intervalo é aberto. Mais uma vez, na notação, quando a presença da igualdade, o intervalo é fechado. Sem a igualdade, o intervalo é aberto. Na representação geométrica, muito simples. Quando a bolinha que está na reta real estiver cheinha, pintadinha, o intervalo é fechado. Quando a bolinha for vazia, nós dizemos que o intervalo é aberto. Fácil, fácil. Então, vamos lá a alguns tipos de intervalo. Olha lá, intervalo fechado. Olha como eu represento dois valores A e B em intervalo fechado. Olha o colchetezinho, como eu falei, para dentro, trancando. Intervalo fechado em A, olha o que eu boto. Intervalo fechado em B. Então, intervalo fechado em A e fechado em B. Isso aqui é uma vírgula, tá? Então, dessa forma, represento em colchete. Também posso representar, observe a igualdade nos dois sinais de desigualdade, Então, eu tenho x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A, então o intervalo é fechado em A, e menor ou igual a B, o intervalo é fechado em B. De forma geométrica, observem as bolinhas.
Intervalo fechado em A e intervalo fechado em B, certo? Vamos apressar um pouquinho. Vamos lá para o segundo. Intervalos abertos. Observem a questão de deixar solto. Intervalo aberto em A e intervalo aberto em B. Como já falei no exemplo anterior, no caso da notação, observe que agora não tem a igualdade, então por isso que os intervalos são abertos. Na reta numérica, observe que a bolinha é vazia. Então, intervalo aberto em A e intervalo aberto em B. Podemos ter um intervalo aberto numa extremidade e fechada na outra, ou ao contrário, fechada em uma e aberta em outra, como nesse caso aqui, ó. Intervalo fechado em A e aberto em B. Observe que tem a igualdade em A e não tem a igualdade em B. A mesma coisa acontece na representação geométrica. Bolinha fechada em A, intervalo fechado em A. Bolinha vazia em B, intervalo fechado em B. Tá? A mesma coisa, só que agora ao contrário, né? Aberto em A e fechado em B, ó. Aberto em A e fechado em B. Não tem igualdade em A e tem igualdade em B. Bom, fácil de entender a questão dos intervalos. Também ainda temos a presença dos intervalos com infinito, onde nós temos apenas um ponto determinado. De maneira geral, utilizamos o símbolo de menos infinito ou mais infinito apenas para indicar a que lado da reta está o infinito. Observe que para a esquerda vamos ter menos infinito, para a direita nós vamos ter mais infinito. Também lembrando, tem que ser bem prestado bastante atenção, que sempre o intervalo em infinito ele é aberto. Por que, tio Elian? Obviamente porque você não sabe qual é o último elemento, qual o elemento que termina ou qual o elemento que começa. Então, sempre todo o intervalo de infinito é aberto, tá? Vamos então para algumas representações. Observem o primeiro exemplo que nós temos aqui. Primeiro exemplo, ó. O intervalo está aberto em menos infinito e fechado em A. Então, só tem um ponto. Quem é esse ponto que nós temos? Somente o ponto A. E está fechado. Por que que ele está vindo para a esquerda? Porque ele está em menos infinito. Observem esse terceiro caso. Vou pular um aqui rapidinho. Onde eu tenho fechado em A e aberto em mais infinito. Por que agora ficou mais infinito depois, tio Elian? Porque ele vai infinitamente para a direita. E o último número, seja lá quem ele for, na direita, sempre vai ser positivo. O primeiro número à esquerda sempre vai ser negativo. Então, nós temos esses tipos de intervalos aí. É só prestar atenção bem em cada um deles que não vai ter dificuldade alguma. Bom, vamos então ao que mais interessa para a gente, além de saber representar esses intervalos, e eu quero aqui deixar bem claro para vocês que vocês irão ter que transformar intervalos de várias formas, ou seja, representação em cochete passar para a forma geométrica passar para a notação passar para cochete, de todas as formas. O importante é saber como cada uma delas é representada, como nós vimos nos slides anteriores. Vamos então para as operações com intervalo. Aqui nós vamos estudar apenas duas operações, união e interseção, mas quero ressaltar que aquelas outras operações com conjunto que nós vimos, como complementar, né, também podem ser feitas e devem ser feitas com intervalos. Em outras oportunidades iremos ver outros exemplos que contemplem essas outras operações. Vamos então para exemplos comentados. Dados os conjuntos A com intervalo fechado, olha lá, fazendo a leiturazinha bonitinha, A, fechado em menos 3 e fechado em 5. B, aberto em 9 e aberto em 2, aberto em 2 e aberto em 9. C, aberto em menos infinito e aberto em 7. D, fechado em 4 e aberto em mais infinito. Então, eu tenho esses intervalos. Aí ele pediu que nós definíssemos
definíssemos A união B, que nós definíssemos A união B, B união C, A interseção B e C interseção D. Ou seja, operações que nós já fazíamos comumente com outros conjuntos que nos possibilitávamos ter os valores numéricos correspondentes aos subconjuntos. Bom, então vamos lá para a união. Nós temos aqui, faltou um ozinho, né? Só botando aqui para completar. A união. Nós temos a união B. Primeiro, o tio Elian vai sugerir uma coisa para vocês. Eu, particularmente, gosto que vocês coloquem, antes de representar cada intervalo na forma geométrica, para nós fazermos as operações, é necessário que vocês coloquem elas na forma geométrica. Eu sempre sugiro que vocês inicialmente façam uma reta, que eu chamo de reta geral, e coloque todos os pontos na ordem crescente. Por exemplo, eu tenho A e B. A e B é menos 3 e 5. Quem é B? B é 2 e 9. Nós temos 4 pontos definidos. Colocando eles na ordem crescente, eu vou ter o menor, menos 3. Depois do menos 3, eu tenho 2. Depois do 2, eu tenho 5. Depois do 5, eu tenho 9. Então, coloquem primeiramente esses pontos, porque facilita para vocês. Depois, nós vamos colocar intervalo A, representando na forma geométrica. Aí você vem, ó, o intervalo A é fechado em menos 3, então bolinha fechada em menos 3 e vai até bolinha fechada em 5. Faz aqui a nossa cobrinha, como eu chamo, né? O intervalo B vai de 2 até 9, aberto em 2, aberto em 9, cobrinha entre eles. Depois de feito isso, a união, eu digo assim, é como se nós pegássemos as retas A e B e imprensássemos e juntássemos e uníssemos onde as cobrinhas irão se encontrar. Aí observem que elas se encontram nesse pedacinho aqui. Quem é esse perdão, é união, perdão, gente, é união. Então a união é toda a extensão que vai ser coberta pelas cobrinhas, ou seja, a cobrinha vai cobrir toda essa extensão aqui, ó, toda essa extensão. Então ela vai cobrir a extensão da onde, tio? Vai cobrir a extensão do fechado em menos 3 até aberto em 9. Então a união dela vai ser quem? Intervalo fechado em menos 3 e intervalo aberto em 9. Agora vem a coisa mais interessante, é você representar essa forma geométrica nos cochetes e principalmente na notação matemática. E vai algumas dicas. No cochete é simples, ó, trancando menos 3, soltando 9. Então, fechado em menos 3 e aberto em 9. Na notação, sempre começamos com, como os intervalos são reais, x que pertence aos reais. Tá o quê? A barrinha tá o quê? Quando eu tenho 2 pontos definidos, o que eu faço? Coloco o x no meio, ó o macete, coloco o x no meio, o menor valor na esquerda, quem é o menor valor? Menos 3, o maior valor na direita, 9, coloco a desigualdade aberta sempre para a minha direita. E aí eu vejo, o menos 3 é fechado? Tem igualdade. O 9 é aberto? Não tem igualdade. Fácil, fácil, muito simples, muito fácil. Vamos para o outro exemplo de união. Novamente sugiro a vocês que façam uma reta real, coloquem os valores na ordem crescente. Observe agora que eu tenho B e C. C, eu tenho apenas o ponto 7 definido. B, eu tenho 2 pontos, 2 e 9. Então, eu vou ter só 3 pontos, porque o outro é infinito. Então, eu vou botar só 3 pontos. Quais são os 3 pontos na ordem crescente? Primeiro, 2, depois 7 e depois 9. Certo? Só tem esses 3 pontos, porque o outro é infinito. Representa o intervalo B. O intervalo B vai de fechado em 9, aberto em 9, desculpem, aberto em 2 e aberto em 9, ó, cobrinha entre eles dois. Representa o intervalo C, infinito para a esquerda, ó, infinito para a esquerda
e aberto em 7. Bota a cobrinha até o infinito, certo? Agora vou juntar as duas retas, a reta B e a reta C, e identificar toda a extensão que essas cobrinhas cobrem. Então, se eu juntar essas duas retas, a cobrinha vai cobrir toda essa extensão aqui. Ou seja, vai do infinito, menos infinito, até o intervalo aberto em 9. Vai do infinito até o intervalo aberto em 9. Aí vem novamente a situação. Como representar esses intervalozinhos lá em colchetes e em notação? Primeiramente, em colchete, já sabe, ó. Se começa com infinito à esquerda, então aberto em menos infinito. Termina em quem? Ah, termina em 9. E 9 em quê? Aberto. Então, aberto em 9. Fácil. Para notação, eu vou ter sempre x que pertence aos reais. Quando eu tiver apenas um único ponto definido, quem é esse único ponto definido? Apenas o 9. O que eu faço? Coloco logo o x depois da barra de tal quê. E vejo, está para trás do 9. Se está para trás do 9, tudo que está para trás é menor. Então vai ser menor que quem? Que o único ponto que eu tenho, que é 9. Fácil. Fácil essa operação. Vamos então agora para a operação de interseção. Novamente aqui ficou sem o ozinho aqui, interseção, tá? Interseção faz o mesmo procedimento, aí eu vou ser um pouquinho mais rápido, só para colocar do intervalo A, colocar do intervalo B, que vocês já sabem como faz. Sempre peço que coloque a reta geral, coloque os pontos que nós temos. No caso aí temos 4 pontos, né, na ordem crescente. A interseção vai ser somente quando eu pegar as duas retinhas e imprensá-las aonde as cobrinhas vão se encontrar. Então, onde as cobrinhas aqui se encontram, se eu imprensar, vão se encontrar do 2 até o 5. Então, quem vai ser a minha interseção? Do 2 até o 5. Mas o 2 é o quê? Bolinha aberta. O 5 é o quê? Bolinha fechada. Então, eu vou ter intervalo aberto em 2 e fechado em 5. Novamente, o mesmo procedimento de representar tanto na forma de colchete como na notação matemática. Do outro lado, a mesma situação, não esquecendo de fazer a nossa retinha geral, colocar os valores. No caso aqui, eu tenho apenas 2 valores. Quais são eles? 4 e 7, só 4 e 7. Aqui eu tenho menos infinito e termina aberta em 7, isso no C. O D eu tenho fechado em 4 e termina em mais infinito, ó, não tem a terminação dele. Onde é que elas se encontram? Eles se encontram aqui, ó, no 4 até o 7. Quem é o 4? Fechado em 4. Quem é o 7? Aberto em 7. Então, eu tenho que a minha interseção vai ser intervalo fechado em 4 e aberto em 7. Novamente, faço a representação em forma de colchete e a representação em forma de notação, né? Mais uma vez, espero que vocês tenham entendido a nossa aula, que tenha ajudado bastante, que possa ajudar ainda e com certeza vai ajudar futuramente vocês em muitas outras aulas de matemática. Um grande abraço e beijo do tio Elean e até a próxima aula.